Você acredita no poder transformador da palavra de Deus na vida de um pecador? Antes de responder no piloto automático, porque certamente você vai dizer sim, eu acredito. Deixa eu apertar um pouco mais a pergunta. E se essa pessoa que teve contato com a palavra de Deus e agora se diz transformada, até ontem era um criminoso? E se essa pessoa que teve contato com a palavra de Deus e agora se diz transformada, até ontem era um perseguidor de cristãos? Até ontem se animava em ver cristãos sendo torturados, até mesmo mortos. Você acredita que essa pessoa pode ser transformada pela palavra de Deus? Na própria palavra de Deus nós temos o relato da transformação de Saulo, que mais tarde se torna o grande apóstolo Paulo. E o caso dele era basicamente esse: um perseguidor de cristãos. Atos capítulo 9, no primeiro versículo, a palavra diz que ele respirava ameaças contra os cristãos. Respiração tem a ver com a vida. Então, nós podemos entender Atos 9:1 como algo que dava sentido à vida de Saulo até então. Algo que dava sentido à sua vida era a perseguição que ele imprimia aos cristãos do primeiro século. Mas esse sujeito ali em Atos 9, ele tem um encontro com o Senhor Jesus. E de imediato, em questão de 3 dias, a vida desse homem vira de cabeça para baixo, porque ele descobre que ele não podia nada contra o Senhor, senão a favor dele. Ele mesmo vai escrever isso mais tarde, quando ele diz: nada podemos contra a palavra, senão em favor dela. A questão é que muitas vezes a incredulidade de pessoas e até mesmo da igreja em acreditar ou em deixar de acreditar que a palavra ela tem esse poder transformador, acaba repelindo grandes e poderosos ministérios. E eu fico me perguntando, quantos grandes e poderosos ministérios eles deixaram de avançar por conta da incredulidade de pessoas e da igreja no que diz respeito ao poder transformador da palavra. No relato de Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 9, verso 26, a palavra diz assim: quando chegou a Jerusalém, Saulo procurou juntar-se aos discípulos de Jesus. Porém, todos tinham medo dele, não acreditando que ele fosse um discípulo. No verso 27, a palavra diz assim: mas Barnabé, tomando-o consigo, levou-o aos apóstolos. A questão é que entre o versículo 26, que diz que Saulo procurou juntar-se aos discípulos em Jerusalém, mas ninguém queria ele por perto, todos tinham medo e duvidavam da sua conversão. Entre o verso 26 e o verso 27, que é o verso que a palavra diz que Barnabé foi buscá-lo e o apresentou diante dos apóstolos. Entre estes 2 versículos existe uma história. E essa história está contada pelo próprio apóstolo Paulo em Gálatas capítulo 2, verso 1, quando a palavra diz assim: 14 anos depois, fui outra vez a Jerusalém com Barnabé, levando comigo a Tito. Entre o verso 26 de Atos 9 e o verso 27, se passam 14 anos. E a causa foi porque Paulo, até então Saulo, tentou inserir-se na igreja, evidenciando que ele de fato era alguém que havia se convertido ao Senhor, se entregue ao Senhor. Mas as pessoas não acreditaram nisso. Não acreditaram no poder de transformação da palavra que elas mesmas pregavam. Quanto você acredita no poder transformador da palavra do Senhor? É claro, pessoas precisam evidenciar seus ministérios e sua transformação através de frutos dignos de arrependimento. Mas se você olhar alguns versículos antes, em Atos dos Apóstolos, você vai ver que Saulo tinha esses frutos. Quanto você acredita no poder transformador da palavra de Deus nas pessoas?